there, you're welcome to one more English class. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Eu sou a teacher Fernanda Gurgel, vamos estar juntos mais uma vez. E antes de começarmos, vamos checar a nossa aula. Let's go! Aula de número 26, o objeto de conhecimento, então, é presente simples e contínuo nas suas formas afirmativa, negativa e interrogativa. O nosso detalhamento são verbos de ação e advérbios de frequência. So, pay attention, prestem bastante atenção e vamos à nossa aula. Let's go! So, let's start our class. Vamos começar nossa aula falando sobre uma palavrinha que é muito importante na gramática. Na verdade, é um dos elementos mais importantes, né, da gramática, na formação de frases, que são os verbos, verbs. Mas antes de nós começarmos, de nós vermos o conceito, eu quero que você pense aí e lembre de verbos que você conhece na língua inglesa. Eu sei que vocês já têm uma bagagem aí, tanto do simple present, como de verbos de ação, de rotina. Então lembrem aí de verbos em inglês que vocês utilizam para falar dessas ações, né, no dia a dia. Por exemplo, study, go, drive, tudo isso são verbos, né? São ações. Então, essas palavras, os verbos são muito importantes na formação de frases e é isso que nós vamos ver agora. Prestem bastante atenção, porque nós vamos ver muitas coisas sobre essa palavra, ok? So, pay attention, let's go. Vamos lá? Então, aqui está falando aqui o texto, vou ler para vocês. Verb. A verb is a part of speech. A verb is a part of speech. Então, um verbo é o quê? Olha só, a part. A part of, você pode emendar aqui a pronúncia, né? A part of speech. O verbo é uma parte da fala, do discurso, né? Daquilo que você fala. E aqui está dizendo, it is a central component of a sentence. It is a central component of a sentence. Está dizendo que é um componente central de uma sentença, né? De uma frase. As it describes what the subject is doing. Viu que a gente falou que são ações? Esse verbo vai descrever o que o sujeito está fazendo. What is happening, o que está acontecendo, or what the subject is, what the subject is. Então, o verbo, essa parte central da frase, né, como nós falamos, vai descrever o que o sujeito está fazendo, what the subject is doing, what is happening, o que está acontecendo, ou o que o sujeito é. Então, essas aqui são as funções do verbo nas frases, na gramática, né? E indo mais adiante, existe um tipo específico de verbo, que é o que nós vamos focar na nossa aula. Então, já vimos que o verbo, ele expressa todas essas ideias, né? Todas essas situações, e vamos então a um tipo específico de verbo, que é o action verb. Action verb. Vocês conseguem imaginar o que significa, né? Que é um verbo de ação. Action verb. Action verbs describe what the subject is doing. What the subject is doing. Aqui está falando que o verbo de ação descreve o que o sujeito está fazendo. Logo no começo da aula, nós vimos que o verbo, ele serve para descrever isso, o que o sujeito está fazendo, o que está acontecendo e o que o sujeito é. E o verbo de ação, especificamente, é usado para falar o que o sujeito está fazendo, qual ação está sendo praticada. Então, para isso, vocês vão ver um vídeo. O vídeo, ele repete bastante as ações, os verbos,
para que vocês possam memorizar tanto o significado quanto a pronúncia. Então, eu peço que vocês anotem, que vocês repitam, prestem bastante atenção em como está sendo falado e também no significado, ok? Let's go! Verb list. To jump, pular. To jump, pular. To jump, pular. To walk, caminhar. To walk, caminhar. To walk, caminhar. To sing, cantar. To sing, cantar. To sing, cantar. To dance, dançar. To dance, dançar. To dance, dançar. To swim, nadar. To swim, nadar. To swim, nadar. To think, pensar. To think, pensar. To think, pensar. To ask, perguntar. To ask, perguntar. To ask, perguntar. To share, compartilhar. To share, compartilhar. To share, compartilhar. To hate, odiar. To hate, odiar. To hate, odiar. To enjoy, desfrutar, aproveitar. To enjoy, desfrutar, aproveitar. To enjoy, desfrutar, aproveitar. To fear, temer. To fear, temer. To fear, temer. To believe, acreditar. To believe, acreditar. To believe, acreditar. To explain, explicar. To explain, explicar. To explain, explicar. To explain, explicar. Então, nós vimos aí uma lista bem extensa de verbos, verbos de ação, né, que descrevem as coisas que o sujeito está praticando, né, o que o sujeito está fazendo. Mas vocês viram ali que todas elas estavam com essa partícula aí antes, to. Nós falamos to swim, to run, to jump, to study, to enjoy. Todos os verbos que foram falados nessa lista estavam com essa partícula antes, to, porque eles estavam no infinitive. O verbo estava no infinitivo. E o que quer dizer um verbo no infinitivo? É a sua forma base, é como se fosse o nome do verbo, como ele é nomeado, e ele não está recebendo ali uma conjugação, não está recebendo um tempo verbal, né? Não está no presente, no passado, no futuro. Ele não está conjugado em nenhum pronome, não está flexionado, né, na terceira pessoa ou com ing para dizer que está acontecendo agora. Então, ele está na sua forma base, em como ele é chamado. E na língua portuguesa, por exemplo, ele termina com fazer, né, ir, estudar. Na língua portuguesa, ele vai terminar assim. É assim que a gente identifica na língua portuguesa um verbo no infinitivo. Mas na língua inglesa a gente identifica por conta desse to que aparece antes dele. Como eu já falei, né, nós vimos to swim, to jump, to enjoy, aproveitar. É diferente, por exemplo, quando tem o ing, jumping, pulando, aí já não está mais no infinitivo. Então, no infinitivo, o verbo é escrito com esse to antes, né? Por exemplo, nós colocamos aqui para vocês to understand. To understand, que significa entender. Viram? Terminou com Rzinho ali na língua portuguesa. Então, to understand está no infinitivo e significa entender. E nós colocamos um exemplo de frase aqui para vocês. I understand, eu entendo, ok? Então, prestem bastante atenção nessas frases que vão aparecer aqui para vocês agora.
Essas frases aqui, elas estão com esses verbos, como eu falei, eles não estão conjugados aqui, ó. Nessa parte aqui, eles não estão conjugados, eles estão na sua forma no infinitivo. Eles não recebem tempo verbal, nem número, não são flexionados. E eu percebo isso a partir dessa partículazinha aqui, ó. To run. To run quer dizer correr. To run quer dizer correr. Eu vou colocar o significado em ordem aqui embaixo, né? Correr. To run. To write quer dizer escrever. Vocês viram? Olha só. To run, correr. To write, escrever. No infinitivo. To cook, cozinhar. Olha só aqui como está no infinitivo, né? E to understand, como nós vimos aqui, né? Já no começo da aula, significa entender. Entender. Então, esses verbos aí, eles estão na sua forma no infinitivo. Mas nas frases, eles já estão conjugados. E é por isso que você vai perceber algumas flexões nele. Ele está escrito de forma diferente. Enquanto aqui, por exemplo, está dizendo to run, que quer dizer correr, aqui nós estamos falando she runs every morning. She runs every morning. Ela corre todos os dias. Vocês viram que aqui, ó, ele tá sem o to e ele tá com esse szinho aqui. Por quê? Porque ele já está conjugado no presente e na terceira pessoa. Ou seja, no infinitivo eu uso to, mas quando eu vou conjugar, ele desaparece, né? To run é o nome do verbo, correr. She runs, eu já estou conjugando, já tem alguém praticando essa ação. E todas as vezes que for terceira pessoa, o verbinho vai trazer o S aqui. Então, independente da mudança que ocorrer no verbo, quando ele está sendo conjugado, ele já não está mais no infinitivo, ok? Então, nós temos to run, que é correr, e a frase she runs every morning. Aqui ele já está conjugado, ok? E aí nós temos o segundo verbo to write. To write, que é escrever. E aqui na frase, he writes, olha só, letters to his friends. He writes letters to his friends. Que quer dizer assim, ele escreve cartas para seus amigos, para os amigos dele. O verbo também não está mais no infinitivo, ele recebe uma alteração aqui porque ele está sendo conjugado. Alguém está praticando essa ação. Então, quando esse verbo está exercendo essa função na frase, ele não vem com to e ele é conjugado de acordo aí com o tempo verbal. A mesma coisa que aconteceu no runs, aconteceu aqui. Como é terceira pessoa do singular, he, she or it, ele recebeu esse S, ok? Se fosse assim, eu escrevo carta para os meus amigos, ia ficar I write letters to my friends. I write. Sem o Szinho, porque esse S só vai para a terceira pessoa, he, she or it, ok? Vamos aqui para o terceiro exemplo, olha só. She cooked a delicious meal. She cooked a delicious meal. Olha só como mudou o verbo aqui, ó. Viram que aqui não é mais o Szinho. Não tem mais S. Aí você fala, professora, mas quando é na terceira pessoa, não tem que acrescentar o S? Não termina em S o verbo quando é terceira pessoa? He, she or it? Por que essa frase está o she e não está com S? Porque, anotem, prestem bastante atenção, eu só vou fazer essa mudança de acrescentar o S na terceira pessoa quando eu estiver falando no presente, ok? No presente simples.
Essa frase não está no presente, ela está no passado. Então, she cooked a delicious meal. Ela cozinhou uma refeição deliciosa. Mas essas frases aqui eu estou mostrando para vocês verem como o verbo ele se flexiona, né? Quando ele está no infinitivo, ele vem só o to e o nome dele, to run, to write, to cook. Mas quando ele está nas frases, ele vai mudando a partir do sujeito, a partir do tempo verbal. No caso, essa última, ela está no passado, né? She cooked a delicious meal. Então, sai o to e ele recebe aqui essa alteração, o ed, ok? E aqui, esse último exemplo dessa parte, do you understand me? Do you understand me? Nós vimos que to understand é entender, e aí na pergunta sai o to, né? E aí ele fica sozinho. Do you understand me? Você me entende? Então, essa parte aqui foi para que vocês vissem, né, os verbos na sua forma no infinitivo e percebessem que eles recebem mudanças a partir do tempo verbal. Se é presente, vai aparecer uma alteração ali na terceira pessoa. Se é o passado, vai receber o ed, o d, né? Então, no infinitivo, ele sempre vem com o to e vem o nome dele normal, sem alteração nenhuma. Mas a partir do momento que eu coloco eles numa frase, dependendo do sujeito, dependendo do tempo verbal, eles vão receber alterações, ok? Então, até aqui nós vimos about verbs, nós vimos sobre verbos. Verbos, o que são os verbos? Vimos verbos de ação e agora vimos essa questão dos verbos no infinitivo, né? E agora, a partir desse momento da aula, nós vamos ver sobre outro campo gramatical, outro elemento que também é muito importante na formação de frases, que são os advérbios, adverbs, ok? Prestem bastante atenção que nesse momento nós vamos ver para que serve, para que são utilizados. Então, olha só, aí são os adverbs. Vamos ver o conceito, né? O que são e para que eles são usados. Adverbs are a part of speech that modify or describe verbs. Então, olha só, os advérbios são uma parte aí da fala, do discurso que modificam ou descrevem os verbos, os adjetivos, other adverbs, outros advérbios, or entire sentence, ou frases inteiras, né, orações inteiras. Eles são essa parte da fala que modificam ou descrevem, né, tanto os verbos como adjetivos, outros advérbios ou frases inteiras. They provide additional information, eles acrescentam, né, informações adicionais sobre how, como, when, quando, where, onde, how often, com que frequência, or to what, ou para que, né? Something happens. Então, em resumo, o advérbio ele descreve ou modifica tanto os verbos, adjetivos, outros advérbios, frases inteiras, e eles acrescentam informações. E essas informações, elas vão explicar como, quando, onde, com que frequência ou para que alguma coisa acontece. Então, para isso que servem os advérbios, para isso que nós utilizamos, mas, como nós vimos, ele expressa várias ideias, né? Ele tem várias funções, vários tipos de advérbios, e nessa aula nós vamos ver o advérbio de frequência, ok? Frequency adverbs, os advérbios de frequência. Como o próprio nome já diz, ele vai descrever, describe how often an action occurs. Ele vai descrever com que frequência uma ação ocorre, ok? Esse advérbio aqui vai te dar essa ideia com que frequência um verbo acontece, né? Uma ação é praticada. E nós colocamos aqui alguns deles, aí enquanto eu vou falando, vocês podem anotar o significado, porque o significado aqui está em inglês, mas alguns nós colocamos a porcentagem, né, para a gente organizar essa ideia na mente.
E aí nós vamos ver agora. Acompanhe, eu vou falar bem devagar para que vocês possam acompanhar, anotar, ok? Então nós temos aqui, o primeiro é always, 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 que quer dizer sempre, olha só. Quando eu digo always, eu quero dizer que é o 100% do tempo essa ação acontece. Vocês lembram que nós estamos falando dos advérbios de frequência, eu quero dizer com que frequência algo acontece. Então, always, a frequência qual é? 100% do tempo. Every time, todo o tempo. Always quer dizer sempre, ok? Podem anotar, always, sempre. E aqui, usually, usually, a pronúncia dele é assim mesmo, esse U, a gente fala you, e esse S, usually, tem o som de J, né? E o último Y ali, o Y, ele é mais assim, ele tem uma ênfase, né? Usually, é diferente, né? Então, esse aqui, enquanto always é 100% do tempo, usually é a maior parte do tempo, mais do que 50% do tempo, ok? Então, quer dizer, se a gente fosse traduzir, pode ser geralmente, ok? Que ainda tem uma boa frequência que acontece, a maior parte do tempo, mais 50%. Então, tem always, usually, ok? Essa daqui também tem uma curiosidade na pronúncia, que eu não falo o T. Eu digo often, 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 ok? Que quer dizer comumente, que acontece muitas vezes, happening many times, ok? E vocês vão ver que vai diminuindo a frequência, ó. Aqui é 100% do tempo, aqui é 50%, aqui acontece muitas vezes, é comumente, né? Vai diminuindo aí. Então, a partir de quantas vezes, da frequência que você quer usar, você vai escolher aqui. Sometimes, occasionally, not always, nem sempre. Sometimes quer dizer de vez em quando, às vezes, ok? Viram que está baixando aí a porcentagem, né? Começa always, usually, often, sometimes, que é de vez em quando. E aqui, olha, está baixando mais ainda, que é rarely, rarely, que é uma palavra cognata, né? Você olha e já consegue deduzir o significado. Rarely quer dizer raramente, ok? Raramente, rarely. E aqui o seldom, que não é frequente. Aqui, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, infrequentemente, né? Não tem muita frequência que eu faço. E a gente colocou na ordem, né? De porcentagem aí para que vocês possam notar e ter essa ideia. Hardly ever, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, é quase nunca. Hardly ever, quase nunca. E a última, never, nunca, ok? Então, começou aqui em always, sempre 100%, e acabamos em never, que é 0%, nunca faz, né? Então, eu vou falar mais uma vez a pronúncia e o significado, que é para vocês memorizarem. Nós temos always, que é sempre, usually, que é geralmente, often, que nós podemos traduzir como frequentemente, sometimes, de vez em quando, rarely, raramente, seldom, que não é frequente, né? Hardly ever, que é quase nunca, e never, que é nunca, ok? Essas frases aí estão na ordem de 100% até o finalzinho, até chegar em 0%. E aí nós vamos ver esses advérbios em frases. Vamos lá. Como nós falamos, esse advérbio aí, ele expressa a frequência com que alguém pratica alguma ação, né? Eles vão dizer quantas vezes, né, você faz algo, alguém faz algo. Então, olha só. She always arrives early for work. She always.
qual é a frequência que ela chega cedo no trabalho, né? Esse always está exprimindo essa ideia de frequência. Então, she always arrives early for work. Nós vimos aqui, então, que é 100% do tempo ela chega cedo no trabalho. She always, ela sempre, né? E aqui a segunda, he usually takes a walk in the evening. He usually takes a walk in the evening. Ele, nós vimos aqui, ó, geralmente faz um passeio de noite, né? Já diminuiu. Always, sempre. Usually, geralmente, ok? Aqui na terceira, I often go to the gym after work. I often. Então, always, sempre. Usually, geralmente. Often, frequentemente. I often go to the gym after work. Eu geralmente vou para a academia depois do trabalho, ok? E aqui, she sometimes goes to the beach on weekends. She sometimes goes to the beach on weekends. Ela, de vez em quando, né? Então, vai baixando aí a porcentagem, a frequência com que algo acontece, né? Ela, às vezes, vai para a praia nos finais de semana. E aqui, he rarely eats fast food. Vocês estão percebendo que essas palavrinhas aqui que nós estamos destacando, né? Os advérbios, eles estão me dando a frequência com que algo acontece, a frequência que alguém pratica alguma ação, né? Nessa frase, por exemplo, eu estou dizendo qual é a frequência que ele come fast food. Qual é? Rarely, raramente. He rarely eats fast food. E aqui há mais outra. She seldom misses her yoga classes. Ela, com uma maior frequência que rarely, perde as suas aulas de yoga, ok? E ali, aquela frase, they hardly ever go to the theater. They hardly ever go to the theater. Eles quase nunca, né? Quase nunca go to the theater, ok? Hardly ever. E a última aqui, essa última frase, I never drink coffee. I never drink coffee. Então, olha só, do mesmo jeito que nós fizemos lá a porcentagem, né? Começamos em always, que é sempre, e fomos para never, que é nunca. Essas palavras destacadas são os advérbios de frequência que, como o próprio nome já diz, são utilizados para descrever com que frequência alguém pratica alguma ação, né? Com que frequência algo acontece, ok? Então, hoje nós vimos sobre os verbos de ação, os advérbios de frequência. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar aí o conteúdo. Nós ficamos por aqui. Até a próxima. Bye, bye.